Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, a todos, mais uma vez, cumprimentos com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é quarta-feira, 12 de março de 2025 e mais uma vez chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, os privilégios de ser ovelha do bom pastor. Vou repetir, os privilégios de ser ovelha do bom pastor. O nosso texto base está no Salmo 23, a partir do verso 1 ao 6, onde está escrito: O Senhor é o meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meus amados, é interessante ressaltar que o Salmo 23 é mundialmente conhecido como o Salmo do Pastor. Milhões de pessoas o sabem de cor. Sua mensagem tem sido bálsamo para os aflitos, consolo para os tristes e encorajamento para os que estão desalentados. O que me chama a atenção é o contexto em que o Salmo 23 está inserido. Se você observar, ele está entre dois salmos que também tratam sobre o pastor. No Salmo 22, o autor apresenta Jesus como o pastor que morreu pelas ovelhas. No Salmo 23, que é o nosso texto, Jesus é apresentado como o grande pastor que vive pelas ovelhas. E no Salmo 24, ele é descrito pelo autor como o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Desta forma, você vai perceber que Jesus Cristo é de fato e de direito o bom, o grande e supremo pastor. E o que me chama a atenção é que quando se olha para as Escrituras, percebe que Jesus recebe muitos títulos. Dentre eles, um dos mais belos e familiares é o de pastor das ovelhas. Todos nós sabemos, o pastor é aquele que cuida, que apacenta, que alimenta, que protege, que disciplina, consola e restaura as ovelhas. Isso porque a ovelha é um animal frágil, inseguro, vulnerável, míope e teimoso. A ovelha não pode cuidar de si mesma. Quando é entregue ao seu próprio destino, torna-se presa fácil dos predadores. Caminhando sozinha, facilmente cai no abismo e muito raramente consegue reencontrar o caminho de volta para o aprisco. É por essa razão que nas Escrituras, Jesus é apresentado como o bom, o grande e o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu sua vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. E como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. O Salmo 22 fala do sofrimento do Messias e nos apresenta Jesus como bom pastor. O Salmo 23 nos fala do Senhor como o grande pastor que nos dá provisão, proteção e direção. E no Salmo 24, por sua vez, nos apresenta Jesus como o supremo pastor que voltará em glória para as ovelhas. Portanto, essas mesmas verdades são repetidas também no Novo Testamento.
Tanto é que, se você observar João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Interessante. Isso tem a ver com Salmo 22. Se você pegar Hebreus 13:20, você vai perceber que nele o autor da carta descreve Jesus como o grande pastor que triunfou sobre a morte e está vivo à destra de Deus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele está conosco, ele conhece cada ovelha pelo nome e ele chama suas ovelhas e elas o seguem. Ou seja, ele guia suas ovelhas e as protege do mal. Portanto, o grande pastor oferece provisão às suas ovelhas, dando-lhes pastos verdes. Ele oferece paz às suas ovelhas, levando-as às águas tranquilas. O grande pastor oferece direção justamente segura às suas ovelhas, pois as guia pelas veredas da justiça. Mesmo quando elas passam pelos vales sombrios e profundos, o pastor está com elas. Mesmo diante das refregas mais difíceis da vida, o pastor lhes dá vitória. Mesmo diante das tristezas mais profundas, o pastor rega a cabeça delas com óleo e faz o cálice delas transbordar. Portanto, o grande pastor dá salvação, provisão e libertação às ovelhas. Esse é o nosso pastor. E, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, ele é descrito como o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Nesse texto, Pedro mostra que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Como bom pastor, ele morreu, como grande pastor, ele ressuscitou, mas como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas. Portanto, se nós observarmos bem, as Escrituras, de maneira ampla e clara, aponta que Jesus é de fato o bom pastor. Mas a pergunta que não podemos deixar de fazer agora é: quais são os privilégios de ser ovelha do bom, grande e supremo pastor? O Salmo 23 nos fala sobre 3 importantes verdades, e eu vou destacar quais são elas. Primeiro, é em relação ao pastor das ovelhas. Note o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2 verdades são destacadas aqui. A primeira é que o nosso pastor é divino. Ele é o Deus autoexistente, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Deus da aliança, o Deus de toda a graça, o nosso Criador e sustentador e também Salvador. Nele nos movemos e existimos. Portanto, esse grande pastor é divino. Mas em segundo lugar, é que o nosso pastor é pessoal. Ele é o meu pastor. Ele tem conosco uma relação pessoal. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Ele vela por nós, cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Portanto, a primeira verdade é que o pastor das ovelhas é Cristo. Ele cuida de nós. A segunda verdade está dos versos 2 ao 5. É que esse pastor provê tudo o que as ovelhas precisam. Nesses textos de 2 ao 5 do Salmo 23, nós temos a provisão das ovelhas. A ovelha é um animal indefeso, míope e incapaz de cuidar de si mesmo. Ela necessita do cuidado do pastor. E o texto em tela nos fala sobre 4 provisões que a ovelha recebe do pastor. A primeira provisão é o descanso, está no verso 2. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para as águas de descanso. Ele não apenas provê alimento e água, mas também nos dá paz no vale. Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às suas fontes de provisão, fazendo-nos descansar nele. A segunda provisão é justamente a direção. O nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos pelos atalhos perigosos e escorregadios do engano. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente caminharíamos por trilhas sinuosas que desembocariam em lugares de morte.
mas o nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. Portanto, não precisamos temer, porque ele é o nosso guia. A terceira provisão é a consolação. Está no verso 4. Na jornada da vida há muitos perigos, e a vida cristã não é uma colônia de férias. Cruzamos desertos inóspitos e vales escuros. Atravessamos rios caudalosos e precisamos andar sobre pinguelas estreitas. Porém, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o nosso pastor está conosco. Sua presença é o antídoto para o nosso medo. Portanto, ele está conosco. A quarta provisão é a vitória, está no verso 5. O nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas nos dá vitória contra os inimigos. Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Ele nos honra, ungindo nossa cabeça com óleo e nos dando alegria abundante, fazendo o nosso cálice transbordar. Portanto, essa é a segunda verdade. O nosso bom pastor tem provisão para as suas ovelhas. E a terceira e última verdade diz respeito ao futuro das ovelhas. Salmo 23, verso 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei ou habitarei na casa do Senhor para sempre. Se você observar, a ovelha de Jesus tem um passado limpo. Somos lavados em seu sangue e remidos por sua morte vicária. A ovelha de Jesus tem um presente seguro, uma vez que bondade e misericórdia são como duas escoltas que nos ladeiam todos os dias da nossa vida, não há o que temer, porque Ele está conosco. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus nos dá, não nos dá e nós merecemos. Ele nos dá graça quando merecemos juízo, e Ele suspende o castigo e nos abençoa quando merecemos ser punidos. A ovelha de Jesus tem também um futuro glorioso, pois depois que a sua jornada terminar neste mundo, irá habitar na casa do Senhor para sempre. Portanto, a morte, ela não pode, em hipótese alguma, nos separar do nosso pastor. Ele nos preparou um lugar, uma casa, um lar e uma pátria. O céu é o nosso destino. Estaremos para sempre com Ele, reinaremos com Ele para sempre e desfrutaremos de sua bendita companhia para sempre e sempre no lugar onde não haverá choro, nem pranto e nem dor. Portanto, meus irmãos, que o Eterno continue lhes agraciando e essas verdades estejam no seu coração. Ele nos deu um futuro glorioso. Ele provê tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso bom pastor. Deus abençoe. Amém.